Yo, Bleachers de todas as gerações, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Associação de Mulheres Shinigami. Comigo, T, eu que do grupo posso ser considerada senpai, né, porque de todas eu peguei aquele momento ali do comecinho ali de Bleach no Brasil, mas, né, mesmo com altos e baixos, ainda tô aqui firme e forte, retornando nesse melhor momento pra Bleach, acompanhada delas, muitíssimo bem acompanhadas, diga-se de passagem, que são as Kohais, sim, né, entraram não tanto tempo pra esse fandom maravilhoso, mas mesmo assim, não posso desmerecê-las. Breika! E sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais uma reunião da nossa associação. Oi, gente. Oi, gente. E falando em gerações, né, eu citei aqui que eu sou de uma geração um pouco mais, né, de uma década atrás, e as meninas são dessa geração mais atual, então o episódio é o número 13, por que não, né, não encaixar as coisas aí, não é mesmo, Ká? A associação hoje vai falar sobre o Gotei 13. Então, como surgiu? O que fazem? O que comem? Descubra hoje nesse episódio da associação. Mas primeiro, vamos para os avisos com a Bre. Como sempre, o nosso aviso clássico. Cuidado com os spoilers, nós vamos mencionar alguns fatos que ocorreram no arco Quinch, então se você ainda não leu o mangá, infelizmente esse episódio está recheado de spoilers. Aos que nos acompanham pelo YouTube, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever. Quem é do Spotify, não deixem de nos seguir para que os nossos episódios apareçam na sua página inicial. Também temos o Drive, onde vocês podem baixar os nossos episódios para ouvir offline. O link está na descrição do episódio. E para quem ainda não nos segue, o nosso Twitter é o @ass_mshinigami. Tem a página da P, que é @Universo Bleach, que foi onde tudo começou. É graças a essa página que o podcast existe. E os demais arrobas dos nossos perfis pessoais também estão na descrição. E vamos de Gotei 13. E vamos de Gotei 13. Iha! Então a gente vai meio que fazer um apanhado da Gotei 13 em 3 gerações. As 3 gerações que são mais focadas no anime / mangá, que seriam a geração de 100 anos atrás, né, do arco Back the Pendulum. Toda vez eu boto esse to aí no meio, não tem Back the Pendulum. Temos a geração de quando o Ichigo conhece a Rukia, né, que é a linha do arco do resgate, o Recomundo. E a formação mais recente, a pré-final da Guerra Quinch, porque até depois da Guerra Quinch a gente tem uma outra formação que a gente não chega a conhecer a atuação dela. Então, a gente decidiu fazer um apanhado dessas 3 gerações e dar uma avaliada em como é que é o funcionamento, quem são, fazer uma comparação entre as condutas e as posturas das 3 gerações que a gente consegue ver, né? Porque querendo ou não, são 3 gerações totalmente distintas, mesmo sendo em períodos tão pequenos. E também são gerações que, mesmo tendo alguns dos seus oficiais voltando para os seus postos, mesmo assim isso ainda tem uma mudança enorme e tal. Então vamos tentar aí fazer esse pequeno passeio pela Gotei. Mas antes da gente chegar nessas 3 gerações, é claro que tem o comecinho ali da Gotei. Então vamos voltar um pouco mais no tempo e dar uma olhada ali na primeiríssima formação do que antes era apenas conhecido como Gotei. Sobre a primeira geração do Gotei, nós temos pouquíssima informação. O que a gente sabe é que na época, os Shinigamis conhecidos
que faziam parte era o Yamamoto, que foi ele que fundou o Gotei 13, e a Unohana, que foi a fundadora da 11ª Divisão, né? Os demais capitães são desconhecidos. E a gente também tem breves comentários do Yūhwa no arco Quinch sobre como era o Gotei dessa época, né? Ele definiu como um grupo de assassinos sanguinários, ou seja, era uma formação um pouco mais, como eu posso dizer, mais brutal, sem muitas regras que delimitassem sua atuação, e eles não se atêm muito a questões de justiça, de ética, de moral. Eu acho, inclusive, que seria uma excelente época pro Mayuri, né? Ele ia amar viver nesse tempo, sabe? Infelizmente, ele veio pra parte mais burocrática do Gotei. Ele e o Zaraki, eu gostar muito. Pro Zaraki meio que não muda muitas coisas, né? Eu ainda acho que ele tá bem restrito. Ainda acho que ele é bem restrito. Porque a maior parte do tempo ele fica dormindo. Exato. Não porque ele é preguiçoso, mas, né? Porque é melhor dormir do que levar expor. Ou pior, né? Mas, enfim, a gente vai falar isso aí quando a gente for... né, vai falar um pouco mais do Gotei depois, dessa geração de Gotei que a gente tem mais... Querendo ou não, a gente tem mais apego, né? Essa geraçãozinha. Vamos voltar ali pros velhos. Velho não, sem pai. Desculpa. O Gotei 13 ele passa a ter uma nova postura após a Primeira Guerra contra os Quinches, que ocorreu há cerca de 1000 anos atrás. E ele passa a se ater a princípios morais, éticos, eles tentam cumprir suas funções de uma forma um pouco mais burocrática, mais formal, mais hierarquizada, mas por uma questão de propiciar uma melhor gestão das 13 divisões e das suas funções. Então acabou que o Gotei ele se engessou demais em determinados procedimentos, o que a gente até entende, acho que a gente já comentou isso num episódio anterior, não lembro qual, que a gente entende que isso atrapalha um pouco o andamento das coisas em Seireitei. Acho que foi no Passando Pano pro Yamamoto. Deve ter sido, Foi. né, que a gente falou bastante disso. Foi nesse. E além disso, eu queria completar a fala da Bre dizendo que tem princípios também referentes às hierarquias dominantes e políticas de Seireitei, de forma geral. A gente tem aí o domínio dos nobres e tudo isso envolve e acaba que é um poder muito forte, né? O poder político e monetário, até no mundo dos espíritos. Então, tudo isso colaborou para uma reformulação na estrutura do Gotei. E depois disso a gente dá um pulinho 900 anos depois e encontramos, né, cronologicamente ali na história de Bleach, uma das primeiras formações que nos foi apresentada, que é a formação do que viriam a ser os Vizards, né, sob o comando ali ainda de Yamamoto. Eles ainda eram capitães, era um Gotei que estava num momento meio ali de mudanças constantes do seu corpo, capitães entrando e saindo, seja por promoções, entre aspas, ou por perdas mesmo durante batalhas e tal, mas a gente ainda consegue ver o relacionamento deles. Porque há 900 anos atrás, como o próprio Yūhwa falou, não tinha essa organização. O Gotei 13 não era dividido dessa forma. Então, nessa geração a gente vê tudo colocado em prática, tudo burocratizado. Afinal, depois eram tempos de paz, então não tinham, como é que eu posso dizer? Eu acho que eles sentiram a necessidade de se organizar e
ter um outro objetivo, talvez? Um outro propósito. Iam continuar protegendo todas as dimensões, claro. Mas como não tinha guerra, não tinha mais luta, então eles criaram essa organização. Como a Ká estava falando, como eram tempos de paz, também a gente percebe uma... Como é que eu posso dizer? Uma leveza no corpo do Gotei, além da formação, porque eles estavam com muito déficit de oficiais. Tinha muita ausência de tantos capitães e tenentes naquele corpo de 100 anos antes do arco principal. E mesmo assim não percebia-se uma urgência tão grande, né, em querer preencher essas lacunas. Estavam todos muito bem organizados, todos cumprindo bem os seus devidos deveres. Eles ficaram um bom tempo sem capitão da 10ª divisão. Até surgir depois o Ishin. Mas foi ainda bem depois. Então a gente vê um Gotei bem estruturado, com oficiais bastante competentes e fortes, mas mesmo assim uma Gotei ali, eu posso dizer, isso é uma visão mais, uma impressão que eu tive, uma Gotei leve, uma Gotei mais acomodada, entre aspas, né? Todo mundo ali bem tranquila, e eu acredito que isso começou a passar um pouco para as novas gerações, mesmo depois com as lacunas e todos eles já bem colocados e com a Gotei praticamente preenchida, que é onde a gente chega já no arco do resgate, que é o momento de estreia de Bleach. O arco do resgate foi o primeiro contato que a gente tem com o Gotei 13, né? E a gente percebe que por mais que seja um período de paz, entre aspas, a gente vê que existe um certo atrito entre alguns capitães, que é o caso do Hitsugaya, o Gin, o Aizen. Existe toda uma animosidade ali entre os capitães. Mas, apesar desse leve atrito entre os capitães, a gente percebe que até então eles viviam de maneira pacífica, todo mundo se aturava, estava tudo certo. Até que acontece a invasão do Ichigo e dos amigos dele para salvar Rukia. A gente tem a suposta morte do Aizen, que também deu um susto em todo mundo, né? Quebrou a tranquilidade de Sereitei. E logo depois teve a traição do Aizen, do Tousen, do Gin, que foi um grande estopim para Sereitei, né? Não só perderam 3 capitães, como também tiveram todo o sistema judiciário quebrado, né? Porque o Aizen massacrou todo mundo. Então, além de ter vários cargos vagos de capitães, a Central 46 teve que se reestruturar inteira, que é algo que a gente quase não comenta sobre, né? De como que foi essa transição, de como que foi a questão, por exemplo, dos tenentes que sofreram muito com a questão da traição, né? O Hisagi, o Kira. Teve a Momo também, que ficou extremamente perdida no meio de vários acontecimentos e misturando toda a questão da hipnose da Kyoka Suigetsu. Enfim, foi um grande caos que Sereitei passou nesse período, né? Deixou todo mundo desnorteado. Porque assim, né? Eles esperavam que... Tipo, na verdade, o grande erro da Gotei é não esperar por nada mais, né? Por um longo tempo. Se acomodou. Mas esses momentos de paz, né? Deixam todo mundo bem acomodado. Então, eles estavam naquela inércia lá, só combatendo rolos, burocracias e tal. E de repente veio um baque enorme desse, no qual eles não estavam muito preparados. Temos também o controle total do Aizen por trás dos bastidores, que afetou. E aí nós temos essa
essa quebra do Gotei, que vinha aquele clima de, né, teoricamente uma força-tarefa potente de pessoas super fortes que na verdade se provaram ineficientes na hora do que mais precisariam. E a gente vê agora uma Gotei totalmente fragilizada, sem os oficiais, com os oficiais que ficaram muito abalados, porque os que ficaram foram os mais atingidos, que foram os tenentes que tiveram que ficar tomando conta das divisões como capitães interinos. A Momo, o Hisagi, por exemplo, o Kira, foram os mais afetados pelas traições, e eles tiveram que levar o Gotei durante esse período como capitães interinos. Então, tipo assim, imagina 3 equipes inteiras com mais de 100 soldados, todos tendo que ser liderados por oficiais que estão emocionalmente abalados, além do transtorno de toda a Gotei, com o comandante que a gente já sabe que é bem inflexível. E aí a gente sai daquela Gotei bem de good vibes pra uma Gotei sad boy em todo o seu aspecto. Começa a ter um clima totalmente diferente. E logo depois da batalha que eles capturam Aizen, convenientemente os cargos que estavam vagos são preenchidos pelos antigos capitães lá de 100 anos atrás, Rose, Shinji e Kensei. E lindamente a gente fecha um ciclo maravilhoso nas 3 gerações, né? De 100 anos, geração do resgate, e aí a geração que vem pra se fuder na guerra contra os Quinches, e é isso aí, é só sofrimento mesmo. Geração do Gotei, que a gente tem mais assim, tem mais informação, né? Conhece um pouco mais. Lembrando que a gente pegou 3 gerações do Gotei que foram mais detalhadas, mais bem construídas durante o ciclo de Bleach, né? Não quer dizer que foram as únicas e nem as únicas citadas, nem as únicas existentes. Mas essas são as mais relevantes, com certeza. As 3 formações que têm mais peso dentro da história de Bleach. Aí a gente agora vai para esse finalzinho de formação aí que, nossa, não durou muito, mas a gente ama pacas. E após a guerra contra o Aizen, quando ele foi selado e tudo, que a gente já tá no arco Fullbringer, nós somos surpreendidos ao ver os cargos vagos, após a traição do Aizen, do Gin e do Tolsen, sendo preenchidos pelos Visors, que eram capitães há cerca de 100 anos atrás. Então, foi algo muito interessante de se ver, principalmente pelo fato da resiliência desses capitães, né? Eu acho que eu não retornaria com tanta facilidade para Soul Society após tudo que aconteceu com os Visors. Nossa. Fica aqui a salva de palmas. Sim. E é essa formação que vai encarar a guerra contra os Quinches, né? Eu concordo plenamente com a Bre em relação a eles toparem retornar aos postos. Tipo, nossa, velho. Eles foram tratados como monstros, rolos, iam ser executados se não fossem salvos pela Yoruichi e Urahara e tal. E então você voltar pra onde te trataram como nada, não deram nem chance, eles realmente merecem não eles precisam salva não, eles merecem Tocantins inteiro, né? Não só Palmas, que sinceramente eu faria a Hiyori, eu não votaria não. Eu ainda ficaria com ódio. Sou rancorosa. E eu não entendo por que o Shinji e o Rose pautaram pra Soul Society, mas o Kensei, eu acho, não é uma coisa minha. Eu acho que ele não se encaixou no mundo humano. Eu acho ele muito leal
a Society, mesmo as coisas terem acontecido do jeito que aconteceram, ele é muito leal. E não sei se ele realmente não se encaixa no mundo humano, mas eu vejo assim. Eu acho que ele não se imagina fazendo outra coisa sem ser... Ele não se imagina sendo outra coisa sem ser Shinigami. Eu acho que é assim, pelo menos é assim que eu vejo ele. A gente nunca vai saber o verdadeiro motivo de eles terem aceitado, né? Só tá tudo na cabeça de Kubo Sensei. E só. Ou nem isso. Também ou nem isso. Nem isso, eu também acho. Foi isso que eu pensei. Eles vão voltar e pronto, não precisa ter motivo, não precisa ter um motivo, eles vão voltar e acabou, pronto. Vai ter que ser isso mesmo. E essa formação, né, como a gente vem falando, acho que a gente já comentou nesse episódio, é a mesma formação praticamente de mais ou menos 100 anos antes da guerra contra o Aizen, a batalha por Karakura e tal. Porém, não é o mesmo clima. Teve muita coisa que aconteceu, teve muitos momentos e eles se encontrarem ali em uma nova fase, além deles estarem bastante tempo fora do Gotei, o que com certeza deve ter ocorrido muita mudança, né, na forma de como funciona o Gotei nesse período, justamente por causa de tudo que aconteceu desde que eles saíram, principalmente pelos motivos dos quais eles acabaram saindo, né? Deve ter ocorrido mudanças por causa disso. Tenho certeza que o Central 46 e o Gotei, eles tiveram algumas mudanças em relação a como agir, certas coisas. Então, eles tiveram que ter uma nova adaptação, novas coisas. E querendo ou não, o Yamamoto tava um pouquinho mais docinho, tava Tava aquela coisinha mais softzinha, então a gente Depois ele morreu, Shunsui assumiu o comando, ficou tudo melhor, gente. Aí a gente vem pra mais uma outra fase de paz, amor e harmonia dentro do Gotei. É claro que, né, não durante o período da guerra contra os Quinch. No arco da Guerra Quinch, a gente também consegue perceber que não é só a questão dos capitães, mas os tenentes também evoluíram bastante. A gente percebe isso do Hisagi, do Kira, da Nanao, e essa relação entre capitão e tenente, e dos tenentes também tomando certas posições, a gente acaba percebendo a função deles e a importância deles, e como isso influencia no Gotei de uma forma geral. Outra coisa que também está totalmente diferente é a Central 46, que ela está um pouco mais maleável do que antes do massacre, né, do Aizen. Então, isso, querendo ou não, influencia diretamente no Gotei 13, todas as decisões, todas as permissões e proibições da Central 46 influenciaram na Guerra Quinch. Então, de toda forma, essa foi uma formação do Gotei 13 que a gente nunca tinha visto antes. O que é muito importante a gente trazer pra cá sobre essa pequena evolução da Central 46, que eu espero que só melhore. E é isso. É bom ressaltar que a gente teve praticamente 3 formações de Central 46 ao longo, né? Ou mais até, porque a gente teve o contato que a gente teve nessas... no caso, nessas 3 gerações que a gente tá focando, né? Que é a de 100 anos atrás, a da guerra contra o Aizen e a da Guerra Quinch, que é aquela primeirona lá, a bem mais inflexível, que mandou despachar os pobres lá, como se fossem rolos qualquer. A gente teve a Central 46, que foi massacrada pelo Aizen, ou seja, a Central 46, que na verdade era o Aizen, o Tousen e o Gin, que ali no finalzinho. E tivemos a Central 46 ali do regime Yamamoto Shunsui, né, que foi uma transição, querendo ou não,
eles tiveram essas mudanças porque também muitos morreram durante a Guerra Quinch e tal. E a gente pode até dizer que se fosse a central anterior, provavelmente eles não acatariam algumas decisões que Shunsui tomaram. Mesmo que Shunsui fosse lá e fizesse a mesma coisa, era muito menos provável que eles fossem aderir às coisas que ele estava solicitando ali. Com certeza, essa central é um pouquinho mais flexível, como a Bri estava comentando antes. E após a Guerra Quinch e dentro do período que a gente conhece nas novelas, que é de mais ou menos uns 10 anos. Tô certa, Pê? Sim. Até o próprio Shunsui fala, né? Ele mesmo, 10 anos pra poder terminar essa reconstrução. Sim, a construção, né? Uhum. Pois é, dentro desses 10 anos, nós vemos muitas pessoas em cargos novos, né? Porque de certa forma não são rostos novos, né? Eles só estão mudando de cargo. Sim. Shunsui e Nanao, eles já estavam lá na primeira divisão desde a guerra. Okikiba também, que é o segundo tenente do Shunsui. Moral, que ele é desses. Que moral. Aí na quarta divisão temos a Isani como capitão, amor. Eu adorei isso. E a irmã dela, né? Isso, e a Kione como tenente. Eu não sei se eu gostei muito dessa nomeação. Eu achei justa, porque, assim, não exatamente justa a palavra que eu queria, mas ela tinha capacidade suficiente para ser uma tenente, no caso da Kione, porque ela era especialista em Kido médico e etc. Então ela tinha competência suficiente. Mas eu queria tanto que fosse o Hanataro. Tipo, ia ser maravilhoso vê-lo como tenente, mas tudo bem, quem sabe numa novel, talvez, não sei. E aí na sétima divisão nós temos o Iba como capitão também, que eu achei maravilhoso. Sobre a nomeação do Iba, tem muita gente que contesta por nem sequer ter visto a Shikai dele. Não significa que ele não tenha, que com certeza ele tem porque ele era um tenente. E pra ele ter se tornado capitão, ele deve ter alcançado a Bankai. Eu pessoalmente preferia que o Love tivesse voltado. Mas fazer o que, né? Ele não quis. Então, ninguém melhor do que o Iba pra tomar conta da sétima divisão. Na novel do Casamento Renruki, o Iba ele mostra um pouco de insegurança com relação a essa nomeação, né? Ele não se sente à altura do cargo de capitão e ele mostra isso o tempo todo na novel. A gente dá pra ver também um pouco, te interrompendo, Bre, no time skip, o pouco que mostra também dá pra perceber essa segurança dele, porque, tipo, tá todo mundo em paz e tal, entre aspas, né? E ele tava fazendo o quê? Treinando que nem um louco. Ele desce de uma montanha gigante, o pessoal tudo correndo atrás dele, capitão, e ele correndo pra ir pra reunião. Pessoal, gente, não precisa tá dando esse pique todo. Eles têm até esse comentário dizendo, mas o Iba tá dando todo, desde que ele foi nomeado capitão, que ele tem treinado o tempo todo, mostrado o tempo todo que ele é capaz. Então isso, né, mostrou pouco e a novel, como a Bri tava falando, só fez reforçar mais, que ele não se sente muito digno, né? O que, por um lado, é bom, né? Porque isso dá uma motivação para eles se tornarem melhores. Que era algo que os antigos capitães não tinham mais, né? Eles se acomodaram, que é algo que a gente sempre critica aqui. Então, ver que essa nova geração de capitães está dando esse gás é muito bom e reconfortante, né? Para quem passou um sufoco na Guerra Quinch como a gente. Então, por um lado, isso me deixa confortável. Mas voltando aos novos cargos, a gente tem a Lisa na 8ª divisão, que eu achei maravilhoso. No último episódio a gente comentou sobre. Sim. Temos o Ikako como tenente da 11ª divisão, que eu achei fantástico. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Foi outro também que merece o Tocantins inteiro. Merece, ele merece demais. Tem o Akon como tenente também da 12ª, que eu amei também, sim, mais que merecido. E, falando em merecimento, temos Rukia na 13ª divisão como capitã.
A melhor nomeação possível, cara. Meu Deus, Coisa mais princesa, linda. rainha. Ela é todos os títulos que merece. Imperatriz, ela é tudo. Maravilhosa. E ai de quem disser que foi status, que foi protagonismo. Não foi. Eu vou dizer uma coisa aqui e vou deixar os ouvintes pensativos, caso não tenham pensado nisso. Porque o spoiler da novel também. Ela, né, teve a oferta, não vou entrar muito em detalhes, mas ela teve a oferta muito antes dos 10 anos. Mas preferiu esperar. E perceba que o Byakuya, ele falou que para aprimorar uma Bankai você precisa de 10 anos. A Rukia conseguiu a Bankai dela durante a Guerra Quinch. E ela só aceitou a nomeação 10 anos depois. Ou seja, ela preferiu esperar o aperfeiçoamento da Bankai dela para assumir o posto de capitã. Sendo que o Shunsui segurou esse posto por muito tempo, né? Porque o convite do amor da vida dele, né, tinha que ser respeitado. Então, assim, ela teve todo esse senso, né, de honra, pra poder honrar tanto o nome Kuchiki, né, em questão de tipo, não, a gente faz tudo muito corretamente. Então, eu vou respeitar todos os processos que são exigidos para essas questões militares. E também fazer jus, né, a situação, para dizer, não, eu cumpri com tudo que era necessário para isso. Eu não tô aqui porque eu sou a princesinha Kuchiki, como ela era sempre vista, né? Não porque eu era a tenente do Kitaki, mas ela tava ali porque ela batalhou tão bem e ela merece demais. Ponto final. Maravilhosa. Eu tô fazendo barulho aqui, quero nem saber. Tamanha certeza do que fala. Ai, olha, falou da Rukia, eu já fico meio desconcentrada. Mas, deixando de lado ali as coisas perfeitas que Kubo nos dá, que Kubo nos deu, agora a gente vai dar um foco nas 13 divisões, individualmente, falar um pouco sobre o que cada uma faz, as funções que já foram nos apresentadas, sem muito detalhe também, porque vai ter um momento que a gente vai focar mais profundamente em cada divisão, mas nesse momento a gente vai fazer um apanhado geral e falar um pouquinho de cada uma. Começando, claro, pela primeira divisão, que é representada pela cor roxa, e a sua flor é o crisântemo, que inclusive é uma das flores mais importantes do Japão, tem até festivais só para ela. E o seu lema é verdade e inocência. E a gente não tem uma confirmação se a primeira divisão tem alguma função além da coordenação dos bantais, né? Porque é o que a gente percebe principalmente nos primeiros arcos, que o capitão da primeira divisão, além de comandante, claro, ele coordena as missões, ele realiza as reuniões de emergência, divide tarefas e etc. É mais uma questão de organizar o Gotei 13 de uma forma geral. Já a segunda divisão, ela é representada pela cor laranja escuro, a sua flor é a pulsátila e o seu lema é procure nada, que é um lema muito conceitual, considerando a função que é realizada pela segunda divisão, que originariamente não era dela, era do clã Shihoin, que é a unidade móvel secreta, ou força furtiva. Então, eu acho que isso tem muito a ver com as atividades investigativas da segunda divisão. A terceira divisão, que é representada pela cor verde claro e pela flor calêndula, ou Maomiqué, para quem não conhece por calêndula. E o seu lema é bem simples e direto: desespero. Que lembra quem? Kira. Eu fico me perguntando quem escolhe esses lemas, né? A votação. Olhou pra carinha do Kira. Ai, ele tem uma cara assim de... Pior que ele nem tem cara de desespero, né? Não. Ele tem cara de quem já perdeu a esperança com qualquer coisa. A desespero é a cara do Gin mesmo. Quarta divisão, que é representada pela cor rosa escuro.
e a sua flor é a campânula. O lema da quarta divisão é Os que sofrem são amados, e é a divisão responsável pelos cuidados médicos do Gotei 13. A quinta divisão é representada pela cor turquesa, e é um turquesa bem clarinho, bem pálido. A sua flor é o lírio do vale, e o seu lema, na verdade, são várias palavras juntas, que é sacrifício, amor puro, perigo, humildade e doçura. Aizen. Não, tá bom. Exagerei. Perigo ok. Humildade 0. Ué, mas eu tô falando do Aizen clássico. O Aizen Puro clássico. amor. Isso é a cara da Hinamori. Mas é porque, vamos dizer que essa divisão mescla muito, né? É uma mescla do Aizen com o Shinji, com a Momo ali. Esse lema. Eu acho que cada um que foi assumindo o posto foi acrescentando uma palavra. Deve ser. Acho que foi. Mas enfim. Falta o deboche. Faltou deboche. Faltou. Os dois são muito debochados, né? Faltou. Pois é. Agora, falando sobre a sexta divisão, a sua cor é o azul escuro, a flor é a camélia, e o lema, extremamente condizente, motivo nobre. Nada pra falar. É isso. Já tá explícito, né? Sétima divisão, representada pela cor cobre. A sua flor é a íris e o seu lema é coragem. Esse lema é bem representativo. No caso do antigo portador da capitania, porque foi um capitão que precisou sair do seu clã, enfrentar o clã para poder sair, enfrentou os Shinigamis para poder se aceitar, mesmo ele, né, estando desconfortável, mas foi lá. Então, realmente encaixa muito. E o seu sucessor, em uma situação um pouco mais diferenciada do que a dele, também se encaixa no mesmo lema. Então, nossa, é um lema que ele vai perpetuar, com certeza. Todos os que encabeçam e provavelmente todos os que fazem parte do corpo se enquadram. A oitava divisão, que é representada pela cor rosa claro e pela flor estrelícia ou ave do paraíso. E o seu lema é tudo é conquistado. Na minha opinião, combina muito com o Shunsui, porque tudo ele conquista na base da lábia, do jogo de cintura, tudo ele dá um jeitinho, ele tenta convencer alguém a mudar de ideia com muita lábia, com muito jeitinho, é isso. Estou sendo repetitiva, mas é porque não tenho como me estender mais sobre isso. A nona divisão é representada pela cor laranja meio marrom. Houve inconsistências aqui nas nossas pesquisas. E a sua flor é a papoula branca. E o seu lema é esquecimento. E aí fica o pensamento. Por quê? Qual o significado desse lema? Não sabemos. Fica aí pra vocês. Digam quais são as suas suposições a respeito. O que seria esse lema? A nona divisão também tem uma função específica, que é a unidade de patrulha. Eles são responsáveis pela segurança de Sereitê, que é o que a gente vê com mais... como que eu posso dizer? Com mais ênfase no arco do passado, no arco do Turn Back the Pendulum, que é quando a gente vê a divisão do Kensei se reunindo lá para fazer todas as investigações em Kongai. E é uma função interessante, eu achei legal de ver como que funcionava, por mais que seja por um pequeno espaço de tempo. Saindo um pouquinho da formalidade, a nona divisão também é responsável por propagar a arte e a cultura em Seireitei.
Como, por exemplo, para organizar festivais. A gente tem um filler sobre... Se eu não me engano, é Ano Novo, né, P? Aquele filler das pipas. É sim, é do Ano Novo. Eu adoro. E o Hisagi, ele tem a função de organizar um festival de Ano Novo pra Sereitei, que na verdade ele acaba passando por Kira. É por Kira? É. Eu não lembro com exatidão Sim, desse filler. ele passa E dá pro tudo Kira. errado. Assim, na verdade, ele passa pro Kira uma função lá pra poder fazer algo que unisse, porque ele sempre acaba em briga. Mas ele mesmo atrapalha. Ele mesmo fica fazendo tudo, um monte de coisas que acaba atrapalhando o Kira de conseguir terminar a função dele. Esse filler é muito bom. E a 9ª divisão também é responsável pela revista Sereitei Communications, que é responsável por propagar informações sobre o Gotei 13, tanto para quem é de Sereitei quanto para o pessoal de Hokongaya. E a 10ª divisão, que é representada pela cor verde escuro, a sua flor é o narciso e o seu lema é mistério e egoísmo. É outro que tem um lema bem complicado, né? Até porque a liderança Talvez passou, seja né? por causa do Ishin. Um pouco. Talvez ele tenha Mistério por sido conta do acrescentado depois, talvez. Porque eu acredito não que muito sei. desses lemas, as palavras foram sendo acrescentadas conforme foram mudando. Que sabe? Porque eu pensei, talvez egoísmo seja por ele ter deixado o Gotei por uma questão... Como que eu vou dizer? Não egoísta, mas pessoal. Não era uma questão profissional. Então, talvez seja isso. Não sei, tô teorizando aqui. Estamos, né? Se alguém tiver alguma opinião, compartilha com a gente, por favor. Que eu acredito que seja essa divergência de mistério e egoísmo. Porque a liderança passou por várias cabeças diferentes, né? Teve o Ishin, que a gente conhece, o Hisugaya. Antes teve o outro que morreu em serviço, que foi do período ali dos 100 anos antes. E a gente também não tem muita ideia de como, então tem essa coisa, né? A 11ª divisão é representada pela cor lavanda. A sua flor é um milefólio. E o lema, de forma bem objetiva, é luta. E... Pois é, né? Bem objetivo mesmo. Nada a contestar a respeito disso. E essa é uma das divisões que tem uma função específica, que é a divisão de combate. A gente vê a 11ª divisão como uma divisão de linha de frente. Até, inclusive, se eu não estiver enganada, é uma das divisões que recebem melhor. O salário dela é um pouco maior por conta do risco, se eu não estiver enganada. A 12ª divisão é representada pela cor verde oliva. A sua flor é a flor do cardo. E o seu lema é vingança, rigor e dependência. Bem conceitual. Eu não sei, eu não tenho o que falar. Não tenho. Vou deixar no ar. Essa divisão ela também tem uma função específica, que é só dela, que é trabalhar com desenvolvimento tecnológico. Ela já tinha essa função, era um trabalho da Rikifune, até porque ela era especialista em Gigais. E logo quando Urahara assumiu a capitania, ele criou o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que já se tornou uma... Não sei se é instituição a palavra assim. É uma instituição. Tá. Aliados, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Que se tornou um instituto, podemos dizer que talvez seja independente da 12ª divisão, mas que esteve ligada com Urahara, esteve ligada com Mayuri também, então é mais ou menos a mesma situação da 2ª divisão.
que era da Yoruichi, passou para Soifon, e a Soifon permaneceu com a função tanto da unidade móvel secreta e da segunda divisão por si só. A 13ª divisão, ela é representada pela cor vermelho escuro. A sua flor, ela é a mesma da 4ª divisão, se eu não me engano, deixa eu ver. Sim, a mesma da 4ª divisão, só que ela é especificada pela cor branca. Inclusive, uma pequena curiosidade, em inglês ela é conhecida como Snowdrop, que é gota de neve. Uma pequena referência à Rukia, né? E um adendo, porque essas flores elas são colocadas desde o começo da história. Ela não é apresentada bem depois. Então, desde que apresentou as insígnias, as flores elas já são apresentadas. Então tudo já tinha um porquê. Tudo né? estava muito bem planejadinho, porque apesar dos furos, Kubo não deixa esses detalhezinhos de símbolos, nomes, insígnias, cores, tudo muito aleatório não. Isso ele é muito bem... deixa tudo muito bem amarradinho. E assim, a 13ª divisão, eu acredito que seja responsável por cuidar das crianças todas que entram ali. Pior, verdade. Porque o gosto por tomar conta das crianças passou do Kitaki pra Rukia. Porque ela também é outra muito apaixonada pelas criancinhas que passa ali e quer cuidar de todo mundo. Leiam a novel, vocês vão entender. E pra fechar, o lema da 13ª divisão é esperança. É amplo, porém lindo, né? Perfeito. E para fechar o nosso episódio, nós vamos fazer algumas menções honrosas. Primeiro para a Divisão 0, que tecnicamente ela tá independente do Gotei 13, porque o Gotei 13 ele serve para proteger Soul Society e Sereitei. Já a Divisão 0 ela tem a função específica de proteger o Rei das Almas. Falhou miseravelmente, inclusive. Mas enfim, isso fica para outro episódio. A gente não quer se aprofundar muito porque a gente vai falar disso de forma mais específica, com mais cuidado, para trazer mais informações e com mais detalhes. Temos também a divisão de Kidous, que a gente tem quase nada de informação e fica aquela dúvida porque ela não é contada como uma das 13 divisões, mas ao mesmo tempo a gente vê que, por exemplo, o Tessai, que era capitão dessa divisão, ele respondia ao Yamamoto como seu comandante. Ou seja, de certa forma existia alguma subordinação aí, mas a gente não quer entrar em muitos detalhes por enquanto, porque provavelmente no futuro a gente venha a ter um episódio só sobre a divisão de Kidous e como que trazer algumas teorias pra cá, se possível, quem sabe. E pra fechar, a nossa última menção honrosa, e não menos importante, muito pelo contrário, nós temos também a Associação de Mulheres Shinigami, que, na minha opinião, é uma das instituições mais importantes de Sereitei. Por que será? Por que será, não é mesmo? Além de ser a nossa inspiração para criar o podcast, a Associação de Mulheres Shinigami ela é mencionada em alguns Zukans, fillers também. E logo no comecinho de Bleach, ela já é mencionada por trocar o nome do Jikongan para Soul Candy, porque ficaria mais fofinho na opinião delas. E eu concordo, é infinitamente mais fácil de falar. E tudo que eu tenho a fazer é bater palmas para a associação por todas as causas alcançadas. E é isso, maravilhosas, perfeitas. Dentre elas, além do Soul Candy, temos também algumas mudanças estéticas no Denreiki Shift das Shinigamis, né? Não ficou um aparelhinho, né? Ficou um aparelho mais fashion e tal, né? Aquela coisa monótona, né? Um aparelho, pra quê? Tem que ter personalidade, né? Exato. O da Hulk, inclusive, tem uma capinha
de coelhinho, tão lindo. E só um adendo importante, que a nossa associação já existia aqui antes do nosso podcast, né? A gente só trouxe pra vocês, porque, olha... Nós começamos bem antes dessa associação, porque como shinigamis que somos. Eu só queria comentar isso mesmo. Muito bem comentado, P. E é assim, na terceira associação, que nós finalizamos mais um episódio. Muito obrigada a quem escutou até aqui. E vamos para os avisos finais com o Bray. E como sempre, estamos aqui para lembrá-los de dar like, de comentar, de se inscrever no canal do YouTube. Ativem as notificações. Os ouvintes do Spotify, não deixem de nos seguir. Nos recomendem para os amigos. E a nossa DM está aberta para sugestões, para críticas, elogios. Os comentários do Twitter também. E como sempre, muito obrigada por nos ouvir até aqui. E é isso, gente. A associação vai entrar em recesso a partir desse episódio. Nós voltaremos na primeira quinta-feira de janeiro. Então, nós, da associação, desejamos a todos os ouvintes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tchau, tchau, pessoal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Eu queria desejar Merry Christmas to Akemashite o Modetou gozaimasu. E após a guerra contra o Aizen, nós somos surpreendidos ao notar que os cargos vagos após a traição de Jin, Aizen e... Eu esqueci o nome do cego. Nossa, mano. Amiga, vai na fé. O nome do cego. Isso. Tava com falta. Preconceito, véi. Cacete do canto. Enfim. Como vamos ter nobre, Penélope? Eu disse que é uns nobres cebosos eles, tá? Byakuya é o supra-sumo da nobreza, minha gente, sem ter noção não. Que homem perfeito, não devia, ele não... Olha... Eu não mas vou dizer coisa. Penélope, são é a única... quase 3h30 da manhã, por favor. Meu amor, é a fruta são 24 podre da horas nobreza, por dia. porque tem o clã Shiba, tem o clã... E pra fechar, nós gostaríamos de fazer algumas menções honrosas. Horrorosa. Menções horrorosas. Tá, já recomeçou. Eu não sei o que eu tô enrolando. Peraí, mais que me desenrola. Eu terminei falando da associação. E com isso nós terminamos o nosso episódio. Eu sei que tu vai falar. É o quê? Não. Não admito, velho. Não. O que rolou? Meu Deus Sem do céu. condições. Quase 4 da manhã e eu gargalhando. Ainda bem que meus pais não estão em casa. Ai, Vocês não entenderam o que eu falei? Eu não entendi. Não entendi, Mulher. Não sei o que aconteceu. Só é com isso que a gente vai encerrar. Só falasse isso. Eu tava ensaiando. Não, esse foi o pior ensaio que existiu. Nunca. Então, obrigada. Todos os seus ensaios eu digo, esse dá pra usar. Essa aí ela só jogou mesmo. Sem coragem nenhuma. Eu não sei, eu acho que eu vou aprender a editar. Não tá dando não pra mim, isso é podcast. Não tá dando não. Abuso de autoridade. É assédio isso aqui. Tá dando não.